o teu nome engrandecer. Pra fechar essa. E agradecer-te por toda nossa vida. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno e certo. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que já saíram, estão saindo e aqueles que ainda vão sair, aqueles que estão chegando, queridos, queridas, e aqui novamente, sobrinhas, filhas lindas, maravilhosas, esposa maravilhosa. Cunhadas, sobrinhas, a sobrinha que teve o neném essa semana, lindo, maravilhoso, que Deus abençoe. E nós estamos aqui nessa presença com o meu irmão Marcelo. E também aqui estamos com os nossos irmãos presenciais e também os nossos irmãos online. Queridos, queridas, mais uma caminhada. A irmã Neuzi, um abraço, mulher de Deus, e também a todos que estão presentes. E agradeço também a presença dos queridos irmãos. Bem, irmão, nós estamos continuando novamente aqui, depois do final de semana, nós estamos novamente aqui nessa presença do estudo, meditação, conexão de Êxodo, de 15 a 20, meu querido, minha querida. Então prepare-se o coração, que essa meditação é maravilhosa, vai ser uma análise na sua vida. E tanto esses irmãos amados, presenciais online, nossas queridas filhas, cunhadas, sobrinhos, tios, tias, primos, primas, amigos e amadas ovelhas do Senhor. Hoje o Senhor nos chama novamente à sua presença, como chamou Israel ao pé do Monte Sinai, meu querido, minha querida. Como quem nos arrancou das trevas mais densas, assim como a minha esposa e eu, e nos transportou para a luz gloriosa do seu Filho amado, o nosso Jesus Cristo. Hoje nós, amados, entramos no lugar santo novamente, com temor, reverência, mas também com isso aí, alegria no coração, porque aquele que começou a boa obra já declarou. Fabiano, declarou o quê? A vitória é sua em Cristo Jesus. Ele nos deu vida, nos deu o pão da vida, e o pão da vida que desceu do céu, meu querido, minha querida, desceu do céu. Ele nos deu água que jorra da rocha. E mesmo que nessa guerra da vida, meu querido, minha querida, eu, você, nós percamos ou perdemos uma batalha, ou uma batalha
se perca, meu irmão, minha irmã. O sangue do Cordeiro já selou a vitória eterna. Porque assim, meu querido, minha querida, vocês, nós, tanto online, presenciais, e aos nossos queridos, amados diáconos, diaconisas, pastores, pastoras, amados de Deus, Jesus Cristo não trouxe até aqui para te deixar no deserto. Deus não te deixa no deserto. Ele te trouxe até aqui para te mostrar a glória dele, do poderoso do Criador. Então, meu irmão, minha irmã, sobrinhos, sobrinhas, filhas, esposa linda, maravilhosa, presente de Deus na minha vida, prepare o seu coração, porque assim como Deus falou no meio do trovão, meu irmão, minha irmã, Ele ainda fala, Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda sustenta, ensina e leva até o fim, meu irmão. Então, feche seus olhos, deixe que o Espírito Santo nos conduza com esse lindo louvor, grande é o Senhor e muito digno de louvor, sempre, meu amado, minha amada. E vamos louvar junto, como Miriam com os tamborins, como Moisés com o seu cântico, irmão, irmã. E como Moisés, queridos, queridas, que venha o culto, que venha a palavra, que venha essa transformação, por glória do Senhor, que já está aqui entre nós, meu irmão, minha irmã. Então, oremos, mas primeiro, você já viu, meditou no poder dessa música, meu amado? Grande é o Senhor, muito digno de louvor. Meu irmão, minha irmã, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Oh, aleluia! Ele é grande, grande é o Senhor, meu irmão, minha irmã, em quem eu, você, nós temos a vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, meu amado, minha amada, diante dele, de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o Deus Espírito Santo, eu, você, nós nos prostramos. Aleluia, que maravilhoso. E queremos o teu nome engrandecer. Olha como é linda, meu irmão, minha irmã. E agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confirmamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Ele é grande, poderoso, e queremos o teu nome engrandecer, meu irmão, minha irmã. E agradecer-te por tua obra maravilhosa em nossa vida. E por isso que nós confiamos no teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Porque o seu nome, o nome de Deus, engrandecemos, e eu, você, nós queremos o quê? O teu nome. Engrandecer para sempre. Aleluia! E agradecer por esse Deus maravilhoso, Criador, por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno,
sobre toda a terra e céu. E é a última vez que ele vem, meu irmão, minha irmã, e vem forte, queridos. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Meu irmão, esse é o grande Deus. Amém? Então, como falei, aqui nós estamos novamente em Êxodo, de 15 a 20. Meu irmão, minha irmã, e hoje nós entramos no lugar santo novamente. A vitória é sua em Cristo. Ele nos deu vida, Ele nos deu o pão da vida que desceu do céu, meu irmão, minha irmã. Nos deu água que jorra da rocha. E mesmo que nessa guerra, meu irmão, da vida, uma batalha se perca, o sangue dele, do Cordeiro, já selou a minha, a sua, a nossa vitória eterna. Prepare, irmão, irmã, filhas, o seu coração, porque assim como Deus falou lá no meio do trovão, meu irmão, vai nos falar novamente aqui. Amém? Amém. Meu irmão, minha irmã, escuta, povo santo de Deus, escuta a igreja, escuta diácono, escuta você que está online ou sentado aqui nesse santuário. Hoje o Espírito Santo de Deus novamente nos reúne com uma unção, não só da nossa meditação, conexão, mas também até desse louvor, que grande é o Senhor e muito digno de louvor. Sim, Ele é grande e em quem nós temos a vitória, meu irmão. Mas, como a própria canção nos diz, mas porque muitos ainda vivem como vencidos. Quantas vezes eu, você, nós vivemos, estamos vivendo ou queremos viver? Mas porque muitos ainda vivem como vencidos. Porque tantos ainda se afundam, meu irmão, minha irmã, no álcool escondido, na pornografia secreta, na prostituição disfarçada, porque a alma está ferida, porque existe trincas emocionais, lacunas espirituais e vazios, meu irmão, minha irmã, existenciais na sua, na minha, na vida, que o álcool tenta preencher, e muitos diáconos, diaconisas, pastores buscam álcool, drogas, prostituição. Irmãos e irmãs tentam preencher. Mas, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer que o álcool é um veneno sorridente do inimigo. Meu irmão, o álcool destruiu a família do meu avô. Após o álcool, o meu pai também destruiu a família dele, a minha família, e eu destruí a minha família. O álcool, queridos, o álcool é o veneno sorridente do inimigo. Ele chega com aquele sorriso da festa, mas deixa o pranto na cama. Ele oferece, o álcool oferece relaxamento, irmãos cristãos, mas entrega escravidão. O álcool começa com uma distração, mas termina, meu irmão, minha irmã, com prisão, destruição. Assim que o Egito moderno age, meu amado, o inimigo é astuto
Ele está e ele entra pelas frestas em vídeos ocultos, taças inocentes, em conversas disfarçadas e vai destruindo famílias, sonhos, ministério e a própria sua, minha, nossa alma, queridos. Muitos que vivem presos em vícios, nos vícios, não buscam o álcool. Eles buscam um alívio da dor. Eles buscam o que a alma não encontra, mas nos cultos vazios, sem o Espírito, meu irmão, minha irmã. Eles querem pertencer, descansar, ser visto, ser amados, mas busco isso na fonte errada. Mas hoje, meu querido, minha querida, hoje o Espírito Santo vem para te curar, vem para te libertar, vem para te batizar com fogo, porque não basta ser batizado nas águas, não basta saber a letra da Bíblia, os capítulos, versículos. É preciso nascer, meu irmão, minha irmã, diácono, diaconisa, pastores, pastoras, irmãos presenciais, filhas, esposa linda, maravilhosa, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, tios, tias, primos, primas, amigos, inimigos. É preciso nascer do Espírito, ser templo do Espírito, viver no Espírito, meu querido. Hoje o Senhor te chama novamente para você, queridos, queridas, sair do Egito. Não apenas o Egito geográfico, mas o Egito do orgulho, dos vícios, da aparência, da vaidade, da religiosidade morta. Porque Deus, Ele é grande, meu irmão, minha irmã. Ele é Deus eterno sobre toda a terra e céu. Então, por que dar espaço ao vinho do mundo quando temos o vinho novo do céu, meu irmão, minha irmã? Vamos declarar juntos, eu, você, nós, todos. Confiamos no teu infinito amor, pois só Ele, só Jesus é o Deus eterno que restaura o que o álcool ou o que as drogas, a prostituição, a arrogância, a prepotência destruiu. Só o Espírito Santo renova o que a pornografia contaminou. Só a presença de Deus reconstrói o altar destruído do coração humano. Meu irmão, minha irmã, para esse começo de semana, meus irmãos e irmãs, esse começo de semana não é só mais um começo de semana, é um divisor de água, é tempo de decisão, de sua decisão, minha decisão, nossas decisões. É tempo de entrar e é tempo de enterrar o velho, o homem no mar vermelho, e subir o monte da presença, queridos, queridas, onde Deus fala e Deus transforma. Que esse louvor que você ouviu, meu irmão, minha irmã, seja a tua oração, que tua alma hoje se prostre, que a tua carne morra, mas que tua mente renasça, queridos, queridas, e que a tua casa nunca mais seja a mesma. Porque, como diz a música, meu querido, minha querida, queremos o teu nome engrandecer.
e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Porque ele já começou a obra, queridos, e vai terminar em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, não é verdade? Então eu não sou profeta, mas Cristo Jesus tem uma palavra profética para você. Tem uma exortação e tem um alerta para você, queridos. Um alerta. Meu irmão, minha irmã, pastores, pastora, diácono, diaconisa, antes que suba alguém ao púlpito, antes que pegue um microfone, queridos, antes que se apresentem como diácono, presbítero ou pastor ou apóstolo, ou seja lá o que for, queridos, é necessário você, eu, nós, lembrar, temer e reverenciar a posição que ocupa. Porque nem todo microfone é coroa. Às vezes, meu amigo, minha amiga, é peso de condenação para você, diácono, diaconisa, pastores, pastoras, se não for guiado pelo Espírito Santo. Porque não é o homem que santifica o altar, é o altar que exige um homem santificado. Novamente, diácono, diaconisas, é o altar que exige um homem santificado. Pastores, pastoras, porque não é o homem que santifica o altar. Hoje nós vemos, infelizmente, queridos, muitos mancham a moral, o caráter e a dignidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos estão frios, relaxados, vivendo uma fé de aparência. Vão para bares, festas seculares, consomem álcool, como se isso fosse comum, meu amado, minha amada. Mas deixa eu te dizer aqui, queridos, em nome do Senhor, caso não sabeis que sois templo do Espírito Santo, que habita em vós? Quem disse isso? Eu? Claro que não, meu irmão, minha irmã. 1 Coríntios 6,19. Meu irmão, minha irmã, diácono, diaconisa, se nós, pastores e pastoras, somos templo, como então encher o altar com o vinho fermentado do mundo? Como então aceitar que o cálice do Senhor e o cálice dos demônios sejam misturados? Aonde você pode ver isso, meu irmão? O apóstolo Paulo escreveu para os Coríntios, 1 Coríntios 10, 21. Meu irmão, minha irmã, o inimigo não se importa com a Bíblia aberta. Se tua vida estiver fechada para o Espírito, meu querido, minha querida, se a tua vida estiver fechada para o Espírito, o inimigo não se importa com a tua Bíblia aberta, se tua vida estiver fechada para o Espírito. Ele não teme o teu cargo, mas treme quando o teu coração é quebrantado. O inimigo ri quando um diácono, uma diaconisa, um pastor, uma pastora, um suposto servo, bebe, prostitui, anda no mundo da vida e bebe as iguarias da vida. Bebe como o mundo bebe, mas o inimigo, meu irmão, minha irmã, treme quando um servo se ajoelha no escondido e busca santidade,
assim como anda também no caráter moral e dignidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, queridos, do que o apóstolo Paulo ensinou sobre os diáconos, 1 Timóteo 3, versículo 8, 9 e 10. Não sou eu que estou falando. Semelhantemente, os diáconos devem ser respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muitos vinhos, não cobiçosos de torpes ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. E também sejam estes provados e depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Meu irmão, minha irmã, diácono, diaconisa, pastores, pastora. Ser diácono não é título, é testemunho. Ser pastor não é palco, é renúncia. Ser servo, queridas, não é status, é vida de altar. Meu irmão, minha irmã. E isso, queridas, é um recado que o Espírito Santo manda para você, para mim, para nós. É para todos nós. Antes de querermos pregar, devemos viver o Evangelho. Antes de ministrar sobre libertação, devemos ser libertados dos nossos próprios vícios, o álcool, as drogas, a prostituição, e mesmo em poucas medidas, mesmo socialmente, queridos. Porque já é socialmente a semente da destruição, quando plantada em um coração que deveria estar cheio do Espírito. Meu irmão, minha irmã, um copo de vinho, de álcool, pode custar o teu chamado, querido. Um brinde pode destruir o teu ministério. Uma liberdade carnal pode te afastar do trono da glória, queridos. E eu digo a você, meu irmão, minha irmã, que ainda luta contra isso. Não é tarde para você voltar aos caminhos de Cristo Jesus. Porque o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho pode abrir a tua prisão interior. O mesmo Espírito que desceu em Atos 2, queridos, pode descer hoje em sua vida e queimar toda a raiz de vício, toda a sede do mundo, toda a fraqueza escondida. Amém, irmãos e irmãs? Vamos orar e assim pedir ao Espírito Santo. Mas eu queria te dizer, queridas, que eu tenho um testemunho a dar a vocês. Primeiro de orarmos. Como ali nós meditamos nessa palavra, que para ser diácono, pastor, quero lhe contar uma verdade que me pesa no peito. Testemunho vivo da minha própria caminhada com Cristo Jesus. Quantas vezes, queridos, quantas vezes cheguei em oficinas mecânicas, em depósitos, borracharia, levando a palavra de Deus, com a Bíblia as mensagens da Bíblia saindo da minha boca, com fé no coração,
E antes mesmo de abrir os lábios, antes mesmo de falar de Jesus, já fui interrompido, zombado e desacreditado. Ah, pastor, igreja, conheço pastor que pega dinheiro do povo, conheço diácono que estava bebendo ali no restaurante ontem à noite, conheço diácono que estava lá naquela lugar onde ficam as mulheres peladas lá, as gogogel. Eu conheço fulano, fulana, conheço pastor que vai em motel depois do culto. Diácono? Já vi um bêbado, um bebendo, outro no adultério. Isso é tudo falsidade. Meu irmão, minha irmã, e sabe o que eu respondo? Eu não defendo o indefensável. Eu não tento justificar o pecado. Eu, queridos, queridas, fico quieto, baixo a cabeça e digo a verdade. Sim, meu irmão. Sim, minha irmã. Está certo no que você disse. É tudo verdade. Porque eu sou um dos maiores miseráveis que Deus resgatou, do exemplo como eu mesmo, minha esposa e muitos que estão ali. Porque a igreja é uma casa de doente que quer salvação, meu querido, minha querida. Eu fui salvo da lama, do erro, da escuridão. Mas também fui salvo da religiosidade hipócrita. E não posso tapar o sol com a peneira, queridos e queridas. Mas eu digo a eles, e digo agora a vocês, aqui presenciais, online, não estamos na igreja por causa de diácono, nem por causa de pastores, nem por causa de algum irmão. Filhas, estamos na igreja, numa verdadeira congregação que prega e descreve através de um pastor que acredita verdadeiramente na transcrição da Escritura Sagrada na Bíblia Sagrada. Estamos lá por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por mim e por você. E Jesus mesmo nos ensinou. Lembra lá, irmão e irmã? Mateus 7,5. Tira primeiro a trave do teu olho, antes de querer tirar o cisco do outro. Nós estamos aqui para encobrir escândalos, queridos, diácono, diaconisa, pastores, pastoras. Estamos aqui para corrigir com amor, com verdade e com temor. Não eu, nem ninguém mais, o Deus Espírito Santo. Não se afaste da igreja de uma verdadeira congregação que prega, que explana verdadeiramente as Escrituras Sagradas, queridos, queridas, filhas, filhos. Por causa do mau exemplo de um homem, de um diácono, de uma diaconisa, de um pastor, de uma pastora. Mas permaneça para ser a luz na escuridão, você, irmão, irmã. Você que esteve ou está desigrejado, que saiu por uma decepção de uma congregação por causa de escândalos que ali aconteceram. Permanecer para ser a luz na escuridão, como Deus tirou Israel do Egito e os guiou com uma coluna de fogo, meu querido, minha querida. E agora nessa interligação, intersecção com o Êxodo, meu irmão, minha irmã, 20, de 15 a 20, meu querido, minha querida. Nós vemos um momento em que Deus fala com o povo do alto do monte. Ele não fala só com Moisés, ele dá mandamentos claros, firmes e santos. E entre eles, o nosso Criador diz o quê? Amados, amadas? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Santifique o dia de sábado.
não adulterarás e não furtarás, diácono, diaconisas, pastores, pastoras. Como pode um pastor roubar o próprio altar? Diácono, diaconisa, como pode um diácono beber vinho do mundo e querer derramar o vinho do Espírito? O que Deus espera, meu irmão, minha irmã, pastores, pastoras, diácono, diaconisa, filhas, filhos, cunhadas, cunhadas, esposa linda, maravilhosa, tias, tios, primos, primas, amigos, inimigos. O que Deus espera de você, de mim, de nós, diácono, diaconisa, pastores e líderes, não é a perfeição fingida, mas a santidade verdadeira. O que Deus espera, meu amado, minha amada, não é a aparência, mas o exemplo vivo do reino de Deus no teu acordar, pela manhã, pela tarde, pela noite. E que eu, você, nós, cada um de nós sejamos, ou seja um exemplo e não um escândalo, um templo e não uma vitrine de pecado, um alvo de luz e não uma sombra de morte, queridos, queridas. Pois o anjo da morte passou no Egito, meu amado, minha amada. Mas o povo de Deus, o povo verdadeiro de Deus, foi protegido porque havia sangue nos umbrais das portas e janelas, queridos. E hoje não é o sangue do Cordeiro Pascual que nos protege, é o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Salvador. Meu irmão, minha irmã, meu amado. E ele, meu irmão, diácono, diaconisa, pastores, pastoras, irmãos, irmãos, irmãs, filha, sobrinhas, sobrinhos. E ele, o nosso Deus, Jesus o Cristo, exige mudança, vida, renúncia, testemunho, testemunho. Que eu e você não sejamos lembrados como os que mancharam o nome de Cristo, como vários PhD em teologia, pastores, teólogos, o fizeram e em diáconos continuam fazendo. Mas como aqueles que lutaram para restaurar a dignidade do altar, meu irmão, minha irmã, e que hoje, agora, nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, o Espírito Santo toque nos corações dos pastores, dos diáconos, dos irmãos da igreja, frios, e que nos batize com fogo e nos tire do Egito e continue tentando nessa caminhada que nós estamos a cada dia, que nos tire do Egito da religiosidade do pecado, que cada um agora aqui no seu coração, na sua mente, na sua alma, no seu espírito, diga: Senhor, diga aí, diáconos, mas não de boca para fora, de espírito: Senhor, eu sou seu templo do teu espírito, me purifique, me transforme, me usa verdadeiramente, que eu venha ser exemplo, que eu não venha beber, que eu não venha usar álcool, que eu não venha usar droga, que eu não venha prostituir, que eu venha ser exemplo dentro da minha família, porque os meus filhos serão o meu exemplo, como nós queremos ser exemplo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, nosso Salvador. E que a partir de hoje, eu, como um dos mais miseráveis, você, nós, pastores, líderes, irmãos, irmãs, diácono, diaconisa, seja uma coluna de luz nessa geração. Queridos, queridas. E assim nós estamos aqui, queridos. Esse é o testemunho que quando chego, eu vejo e
nas oficinas, nos açougues, alguns lugares assim, meu irmão, minha irmã. Que Deus nos abençoe. Mas nós estamos aqui nesse resumo maravilhoso de Êxodo, a saída, a libertação. É o resumo, queridos. Temos ali, como nós vimos, já estudamos, meditamos no capítulo 15 de Êxodo, Cântico de Moisés e de Miriam, vitória sobre Faraó. Deus é um homem de guerra, mas também é o Deus de amor. Vimos que estudamos, meditamos, a água amarga de Mara se torna doce, Jesus adoça a nossa amargura, Jesus Cristo, como fala no Evangelho de João 4, Jesus dá água viva à mulher samaritana, amo essa passagem também. Mas o que o Espírito Santo manda uma palavra profética para você, para mim, para nós hoje? Uma palavra profética de exortação e alerta para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, querido. Grande é o Senhor, e como nós vimos, antes que alguém, ou você, ou eu, ou nós, ou um diácono, diaconisa, ou um pastor, uma pastora, antes que suba alguém no púlpito, antes que pegue, como nós já vimos isso, um microfone, já meditamos, antes que se apresente como um representante do reino de Deus, é necessário lembrar, temer e reverenciar a posição que você ocupa, queridos, que eu ocupo, ou que nós ocupamos, ou que nós venhamos ocupar, porque nem todo microfone, nós vimos, é coroa, muitas vezes é o peso da sua própria, nossa condenação. Porque se você não for guiado e ser deixado guiado pelo Deus Espírito Santo, meu irmão, o peso de sua própria condenação. Porque como meditamos, não é o homem que santifica o altar, mas sim o altar que exige um homem lá em cima, ou um diácono, uma diaconisa, ou um pastor santificado. E muitos hoje mancham a moral, o caráter e a dignidade de Cristo Jesus. Estão frios, relaxados, vivendo de uma fé de aparência, bares, festa, e do jeito que entram numa congregação, saem da mesma forma. E muitos de carteirinha continuam a mesma coisa, sem mudança. E assim continua essa caminhada. Mas em Êxodo 16, queridos, o maná do céu, aquele pão, meu irmão, minha irmã, temos reclamação do povo, Deus responde com pão. O povo reclama, Deus dá o pão do céu, o maná do céu. O maná é diário, meu irmão. Confiança e disciplina espiritual nos mostra. Lembra em o Evangelho de João 6, eu sou o pão vivo que desce do céu, que coisa linda, todo interligado. O povo sai, em Êxodo 16, cai maná do céu. E Jesus fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu, meus queridos. Continuando uma pequena caminhada até, e um resumo rápido de Êxodo 17, a água da rocha. E vitória sobre Amaleque, meu irmão. Moisés fere a rocha. Água flui. Ali nos mostra que Cristo ferido, também lá na cruz, lembra que Cristo foi ferido na cruz? A interligação do Antigo Testamento, o funil do Velho Antigo Testamento, do jeito que você queira entender, até Jesus Cristo, até nós, até o final, a vinda de Jesus. A vitória, meu irmão, minha irmã, vem com a unidade e intercessão. Você lembra lá que João 7:38,
rios de águas vivas fluirão. Que coisa mais linda, que terapia! Não existe terapeuta, sociologia, filosofia, psicologia melhor do que esse livro, se você realmente quer meditar no poder do Espírito Santo. Não debates e debates, não. Meditar, trazer para dentro de você, dentro da sua família, dentro da sua congregação. Você lembra lá em Êxodo 16, queridos? 17 e o Êxodo 18, meu irmão, minha irmã, conselho de Jetro. Jetro, quem era? Sacerdote de Midian, que ajuda Moisés. Vimos aqui organização para evitar o esgotamento. Temos aqui sabedoria e estrutura no ministério. Os livros de Atos 6, os diáconos são escolhidos para dividir responsabilidade. E no Êxodo 19, Marcelo, Fabiano, o que nos diz Êxodo 19? Deus desce do Sinai. Deus desce lá no Sinai. Santificação. 3 dias de preparação. Êxodo 19, trovões, relâmpagos, som de trombeta. Meu irmão, lembra lá em Hebreus? Lembra lá em Hebreus, queridos? Arthur, lembra lá em Hebreus? O povo teme, mas Moisés sobe. Hebreus 12. Agora nos achegamos a Sião, o monte de graça. E nessa caminhada do resumo ao capítulo 20 de Êxodo, meu querido, minha querida, esta é a mais poderosa. Qual que é? Pastora Lilia, pastores, diácono, diaconisa, Êxodo 20, os 10 mandamentos. Aqui, meu irmão, minha irmã, filhas, a lei é entregue, cunhadas, em poder e temor. Tias, sobrinhos, sobrinhas, primas. Jesus não veio para abolir, mas para cumprir a lei, os 10 mandamentos. Mas o que são os 10 mandamentos? Queridos, o que são? Alisson, o que são os 10 mandamentos? 10 mandamentos, meu irmão, minha irmã, sobrinho. Cristo é a imagem perfeita. Mateus 5, Sermão da Montanha, cumprimento da lei no amor. Amém? Oremos, meu irmão, para que Deus continue nos iluminando e o entendimento da palavra. Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai de misericórdia e fogo, Deus de Abraão, Deus de Moisés, Deus de José, Deus dos heróis da fé, Deus de Jesus Cristo. Hoje, novamente, nos colocamos diante da Tua presença, como povo diante do Sinai, ó Deus. Purifica-nos com o sangue do Cordeiro, lava-nos da murmuração de Mara, alimenta-nos com o pão vivo, que é Teu Filho Jesus, o Cristo, e que o Teu Espírito Santo desça agora, como desceu naquele monte, e fale conosco, Senhor. Abra os nossos ouvidos desse irmão, dessa irmã, para escutar o trovão da Tua voz e a brisa suave do Teu Espírito. E tudo isso é em nome do nosso Jesus, o Cristo, queridos, queridas. Amém, amém. Meu irmão, minha irmã, meu irmão, minha irmã,
as mensagens de Êxodo 15, 20 são lindas, são maravilhosas, nos faz refletir todo esse livro. Mas, queridos, queridas, o que eu e você, o que eu e você podemos absorver, meu irmão, minha irmã, o que eu e você podemos absorver, meditar de Êxodo 15. O que eu e você podemos absorver, meditar, tanto psicologicamente, você que gosta de psicologia, socialmente, ou psicamente, ou terapeuticamente, como que nós podemos trazer esse capítulo de 16 de Êxodo para a minha vida, sua vida, nossa vida, a vida das nossas filhas ou da comunidade, queridos, queridas? Como? Amados, amadas, o maná cai do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O povo reclama, queridos, como eu, você, muitas vezes reclamamos. Mas Deus responde com trovão, com relâmpago, com morte? Não. Deus responde com pão. O povo murmura por comida, mesmo após tantos milagres já realizados. Deus pacientemente envia o maná do céu, que é uma provisão diária, meu querido, minha querida. Mas Ele também estabelece regra: não guardar para o dia seguinte, exceto na véspera do sábado. Meu irmão, o que eu, você, queridos, aprendemos? Deus supre, mas, meu irmão, minha irmã, Ele também educa, Ele alimenta, mas também forma o caráter e disciplina, meu irmão. Muitas vezes eu, você, nós, Fredão, Luizinho, amigo de muitas jornadas, né? O povo queria acumular o maná. Isso revela, muitas vezes eu, você, nós estamos ansiosos, com ansiedade, medo da escassez, desconfiança da constância de Deus. Assim somos muitas vezes. E assim, eu, você, pastores, pastoras, diácono, diaconisa, guardamos mágoa, medo, dinheiro, poder, controle. Por quê? Por quê, Patrícia? Por quê? Por que, Elisete? Porque não confiamos plenamente que amanhã Deus cuidará. Filhas, isso reflete uma memória emocional de abandono, muitas vezes uma experiência de perda. Mas quando você se entrega aos seus caminhos verdadeiramente batizado, simplesmente nas águas para mostrar aos homens, mas quando você realmente não é um irmão, uma irmã ou um cristão verdadeiramente de carteirinha, e sim batizado no Espírito, Deus ensina você, a mim, a nós, nos ensina a viver um dia de cada vez. Como Jesus disse em Mateus 6, Jesus disse em Mateus 6, 34, basta cada dia o seu próprio mal. Pão diário, que lindo, maravilhoso. Eu, quando estudei no Colégio Batista Fluminense, meu irmão, minha irmã, filhas, eu aprendi, mesmo não acreditando em nada na época, mas a semente lá já foi plantada no meu coração. A gente agradecia a Deus antes do alimento, a gente ia para o culto, mesmo não acreditando em nada, e muito, mas a semente já estava plantada no meu coração. O pão diário, presença diária, o maná é o pão diário, é um símbolo ali
da presença de Deus todos os dias no povo de Israel que viveu na escravidão, nas iguarias do Egito. E quando tentamos, queridos, queridas, guardar para o dia seguinte sem a direção de Deus, apodrece. Por isso que tudo que eu fiz sem a direção de Deus, apodreceu, meu querido, minha querida. Isso vale, meu irmão. Não adianta viver de pregação de domingo. É preciso se alimentar, você, eu, nós, emocionalmente, espiritualmente, todos os dias, queridos, querida. Estudar, meditar, absorver o que é bom, ler a palavra diariamente. É o que nós aprendemos, minha esposa e eu. Orar todas as noites, agradecer o alimento, todos eles, antes de alimentarmos. Agradecer pelo patrão, agradecer pelas filhas, pela família, pelos sobrinhos, sobrinhas, pela nossa congregação, pelos diáconos, diaconisa, pelos pastores, pastoras, pela vida. Ler a palavra diariamente alimenta-se. É o alimento puro da nossa alma, é a verdadeira terapia que nós não precisamos de pessoas, que pessoas te escravizam, mas Jesus Cristo, filha, te liberta, alimenta a sua alma, a palavra viva, orar, comunhão, conversar com Deus, joelhar diariamente, essa respiração espiritual. E também no exercício do Espírito, ajudar aqueles que necessitam, aqueles que precisam, as viúvas. Filhas, filhos, família. Ensinar, meu irmão, minha irmã, aos seus filhos que Deus cuida, mesmo quando tudo parece faltar. Muitas vezes nós estamos com a nossa disciplina espiritual e o valor da confiança abalada. Murmurar não resolve, queridos. A oração, sim, resolve. Muitos vivem na carência, meu amado, minha amada, sem saber que o maná ainda cai todos os dias. Cabe a você, a mim, a nós, como servo do nosso Senhor Jesus Cristo, mostrar esse pão, ser ponte de provisão, ensinar a não depender de homem, mas somente do nosso Criador, queridos, queridas. Deus nos alimenta com sua palavra todo dia, filha. Confiar no presente, viver o hoje, combatendo e combater a ansiedade, amado, amada. Cuidar um dos outros com amor, generosidade, paciência, mansidão. Fazer essa prática de gratidão em vez de murmuração, em vez de desânimo. E você, verdadeiro cristão, nós devemos criar um ambiente de fé, constância e segurança. Amo, meu irmão. Aqui nós temos um versículo forte, a parte chave para eu, você, nós refletirmos e trazermos essa mensagem poderosa do capítulo 16 para a minha vida e a sua vida, meu amado, minha amada. O maná que Deus manda hoje é o suficiente para hoje. Não confie em reservas humanas. Confie no Deus vivo que provê com amor e sabedoria. Meu irmão, minha irmã. E assim, queridos, é que nós devemos guardar, meditar e assim também estarmos sempre
na presença desse Deus maravilhoso, que é o nosso Deus da provisão, agradecendo, seja qual a situação, meu irmão. Continuando nessa caminhada até o capítulo 17, que nós já chegamos no capítulo 17. Lembre-se que nós estamos aqui com os profetas, estamos aqui com a criação e estamos saindo da escravidão do Egito, meu irmão, minha irmã. Onde a água da rocha, e aqui nós temos também a batalha contra Ameleque, meu irmão, minha irmã. Como eu amo a palavra de Deus, porque eu gosto de meditar na intersecção, onde tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, os evangelhos estão interligados. Lembra lá João 7:37 a 38. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E lembra aqui que lá em João 1 Coríntios 10:4, que fala que eu sou a rocha, o pastor é a rocha, a diaconisa ou o diácono é a rocha, ou o papa é a rocha, ou Pedro é a rocha. Não. 1 Coríntios diz o que, sobrinhas? E a rocha era Cristo. É Cristo e será Cristo, mais ninguém, meu irmão. Esse é a rocha. O povo ali, mais uma vez, continua reclamando, como eu, como você, como nós, todos os dias. Agora o povo ali, na saída, no êxodo, na libertação da escravidão, das iguarias da vida, meu irmão, minha irmã. Agora eles reclamam por água. E Deus ordena a Moisés, ordena que Moisés fira a rocha com o cajado e dela jorra água, meu irmão, minha irmã. Mais tarde o povo enfrenta a guerra contra Ameleque, mas Moisés ora com as mãos erguidas e a vitória vem enquanto ele continua intercedendo ou intercede, meu amado. Mas como que eu, você, filhas, podemos trazer Êxodo 17, esse capítulo de Êxodo 17, meu irmão, minha irmã, presencial, online, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, para a vida real, para dentro de nós? Meu irmão, a sede física, minha, sua, nossa, revela a sede emocional. Lá o povo queria água, mas por trás disso havia ansiedade, medo, dúvida, sintomas emocionais, queridos, de quem ainda não confia plenamente em Deus, como o povo lá não confiou e não confiava, não estava confiando. Uma hora confia, uma hora não confia. Quantas vezes gritamos, quero água, filhas, sobrinhas, parentes, diácono, diaconisa, pastores. Mas o que estamos dizendo é, quero alívio, quero segurança, quero ver que Deus está aqui. Meu irmão, minha irmã, há uma rocha em nosso caminho, mas você pode ter certeza, queridos, mas se ela for tocada com obediência, dela brotará, jorrará alívio, paz, mansidão. Que rocha é Cristo, meu irmão? A rocha ferida representa Jesus, filhas, família. Assim como ela foi ferida e dela saiu água, lembra lá no Novo Testamento? Jesus Cristo foi ferido na cruz e nos deu vida. Essa é a interligação linda, maravilhosa. Essa é a meditação, onde todos nós estamos interligados. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes, filhos, a resposta para o deserto da alma
O deserto da alma não está nas redes sociais, não está nas terapias de humanos, pessoas que você vai, fica 1 hora, 2, paga fortunas e sai no mesmo Egito que você entrou, na mesma escravidão que você entrou, no deserto da sua alma, da minha alma. Não está nas redes sociais, nos jogos, na prostituição, no álcool, nas amizades rasas e nem no prazer momentâneo. Eu descobri isso pelos caminhos difíceis da vida. Que a resposta para o deserto da minha, da sua, da nossa alma está em nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a rocha viva, queridos. Estar no deserto, muitas vezes, gera cansaço físico, mental, espiritual. Queridos, irmãos, mas quando nós paramos e buscamos no lugar certo, mas aonde é o lugar certo, Juliana, irmã Juliana, onde é o lugar certo? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, você, nós somos renovados. Aqui nos mostra, nesse capítulo de Êxodo, querido, a batalha contra Ameleque mostra que o cansaço corporal sem oração, com certeza será igual derrota certa, meu irmão. Mas quando ali meditamos e lemos que quando Moisés levanta os braços, mesmo cansado, Deus envia livramento. Livramento, meu irmão, minha irmã. A água, queridos, que brota da rocha, a água da rocha, cura não somente o seu, o meu, o nosso corpo, mas também a nossa alma. Essa intercessão, ela nos fortalece na luta do dia a dia, quando você passa a meditar esse livro maravilhoso, querido. A ajuda mútua, lembra ali? Onde Arão e Eu sustentando os braços de Moisés, é um princípio terapêutico, queridos. Ninguém vence sozinho. E Moisés, o homem da fé. Queira você ou não, nós não vivemos sozinhos. Precisamos um dos outros, queridos. Quem ora, quem luta, quem sustenta e quem carrega. A igreja, como corpo, se levanta quando cada um faz a sua parte, diácono e diaconisas, pastores, pastoras, primos, primas, sobrinhos, tias. E quando alguém estiver no deserto, seja você hoje, ou nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, devemos guiá-los até a rocha, queridos, e não criticá-los pela sede. Dar a água viva, que é Cristo. O pão e a água nos mostra como Jesus Cristo, como isso tudo nos interliga com o nosso Senhor Jesus Cristo. Você lembra lá? Ô José, você lembra lá em Êxodo 16? Pão do céu. Em Êxodo 16, Jesus é o pão da vida. E Êxodo 17, a água da rocha. Jesus é a fonte de água viva. Lembra que João 6 e 7 eles confirmam: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Meu irmão, minha irmã,
procurei águas sujas, em cacimbas de paredes rachadas. Eu e minha esposa e muitos diáconos e diaconisas estão procurando ainda, pastores e irmãos cristãos de carteirinha. Mas Jesus, eu quero lhe dizer aqui hoje e para sempre na sua vida, Jesus é a rocha, Jesus é a fonte, o nosso Senhor Jesus Cristo é a fonte da água viva. Porque quando, queridos, a sede esconde traumas, ansiedade, medo, depressões, meu irmão, a água cura, a água nos mostra restauração, libertação. Orar e cuidar do seu corpo, porque você e eu, nós somos o templo do Espírito de Deus. Nós passamos a vencer todas as setas do inimigo e vencemos o cansaço com propósito, o desânimo. Assim, filhas, que quando eu, você ou nós, sobrinhas, corremos para Cristo, e qualquer um aqui presente ou online, temos o pão caindo do céu, o pão do maná e a água brotando da rocha viva que é Cristo. Correm para Cristo, não para o mundo. E assim nós estaremos nos sustentando uns aos outros, como Arão e Ur sustentou os braços de Moisés. Mesmo, queridos, filhas, mesmo no deserto, Deus traz vitória. Deserto não é para viver, é para passar, aprender, crescer. Mesmo na rocha seca, Jesus traz água. Deus traz vida. Mesmo no cansaço, Ele nos sustenta, queridos, com a mão. Porque aonde está Jesus, você pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, ter a vida eterna. Meu irmão, minha irmã. Por isso, queridas, assim, nós continuamos essa caminhada. Essa caminhada linda, maravilhosa, para Êxodo 18, meu amado, minha amada. Êxodo 18. Assim, meu amado, minha amada, aqui nós temos o Conselho de Jetro, organização e sabedoria espiritual. Os evangelhos, como te falei, tanto do Antigo Testamento como o Novo Testamento, os evangelhos estão interligados nesse livro maravilhoso. Atos 6 nos diz: escolheis homens cheios de espírito para ajudar no serviço. Provérbios 11, 14. Na multidão de conselheiros há segurança. Meu irmão, minha irmã, filhas, Alda, Lurdinha, Moisés está exausto, tentando julgar sozinho todas as causas do povo. O seu sogro Jetro, ali, queridos, vê o desgaste e lhe dá um conselho prático e divino.
no verso 2, nos diz: escolhe homens capazes, tementes a Deus, olha só, que odeiam a avareza para te ajudarem. Olha o conselho prático. Temem a Deus e odeiam a avareza, o pecado, para lhe ajudarem. E Moisés ouve o conselho, aplica essa estrutura, e assim o povo é melhor servido. E ele preserva a sua saúde e também do ministério de Moisés. Queridos, muitas vezes, pastores, pastoras, diaconismo, isso revela, podemos meditar nessa palavra, que isso revela um perfil de líder salvador, que pensa que precisa carregar tudo nas costas. Isso é comum. Vemos em pastores, pais, mães, diáconos, líderes e até filhas e filhos mais velhas da casa. Mas isso tem um lado que pode vir causar, gerar estafa mental, sensação de solidão, queda espiritual, até falta de visão a longo prazo, queridos. Meu irmão, minha irmã, Jetro ali atua como um mentor terapêutico, mas ele ouve primeiramente ao Deus Criador. Observa e propõe limites saudáveis, organização, confiança no corpo dos outros, meu irmão. Porque muitas vezes, como Moisés, eu, você, nós estamos na exaustão. A exaustão, meu amado, não é espiritual apenas. Ela afeta o corpo, a alma. Aprender, meu irmão, minha irmã, a delegar, a orar, a jejuar, descansar, confiar. Porque o servo de Deus, o verdadeiro servo de Deus, também precisa dormir, comer, rir, respirar, prosperar. Filhas, filhos, sobrinhos, sobrinhas, família. Quantas filhas, filhos hoje vivem sobrecarregados? Quantas mães, pais levam tudo nas costas? Quantos líderes espirituais estão à beira de um esgotamento físico e espiritual? Aqui, meu irmão, minha irmã, nós podemos absorver desse capítulo, queridos. Compartilhar a carga. Compartilhe a sua carga, meu irmão. Valorizar os conselhos de pessoas que creem verdadeiramente em Cristo Jesus, pessoas boas, dos mais velhos, dos pais, dos avós, das avós. Ouvir antes de agir, delegar com sabedoria, sem perder o temor, principalmente, delegar sem perder o temor de Deus. Isso é cura para você, para seus filhos, para a sua família, para a sociedade, para a comunidade. A igreja também, queridos, precisa de ordem, estrutura, assim como humildade para ouvir conselhos. Um pastor não pode fazer tudo sozinho. Um diácono, uma diaconisa não pode viver isolado. Cada irmão deve ser coluna, apoio e consolo, meu irmão. Livro de Atos 6. Lembra que os apóstolos enfrentam o mesmo problema de Moisés? São chamados os diáconos para cuidar da parte administrativa da igreja, enquanto os apóstolos se dedicam à palavra e oração. Receber, queridos, queridas, conselho, mesmo como líder, é sabedoria e humildade. Dividir responsabilidade cura a alma e evita
a explosão emocional, meu irmão. Por isso devemos nós, queridos, queridas, ouvir vozes sábias e que nos mostra também que é um ato terapêutico para a nossa alma, para o nosso andar. Família, envolva os seus filhos e filhos na responsabilidade de forma equilibrada, tanto na igreja como em casa. A igreja precisa de estrutura e também de corporação para crescer com saúde na verdadeira palavra de Deus. Lembra que Jesus nos falou? Jesus também delegava, meu irmão, minha irmã, responsabilidade, conforme ali Moisés aceitou. Jesus enviou os 12, depois os 70, depois o Espírito Santo para habitar em todos os verdadeiros cristãos e os crentes, habitar dentro de nós. Ele, queridos, queridas, Ele nos chamou para viver sozinhos? Não. Jesus Cristo não nos chamou para vivermos sozinhos, mas como corpo vivo e organizado, meu irmão. Queridos, queridas, não é sobre carregar tudo sozinho, é sobre ouvir o conselho de Deus, abrir espaço para outros ajudarem, é servir com sabedoria, servir com amor e servir também, queridos, com descanso no Espírito. Meu irmão, minha irmã, essa é a verdadeira paz e caminhada que nós possamos e devemos, assim, meu irmão, encontrar. Mas se nós continuamos aqui nessa caminhada até o versículo 19, meu irmão, minha irmã, o versículo 19, o que é que ele nos ensina, meu amado, minha amada? O que nós podemos ouvir, meditar? Meu irmão, minha irmã, o que nós temos nesse capítulo 19? O Monte Sinai treme diante da santidade de Deus. Êxodo 19, 20. E o Senhor desceu sobre o Monte Sinai, no cume do monte. Lembra lá, meu amado, no Novo Testamento, Hebreus 12, 18, 24. Mas vos chegaste ao Monte Sião, ao mediador Jesus. Queridos, queridos. Meu irmão, minha irmã, após 3 meses de saída do Egito, Israel chega ao deserto do Sinai. Ali, filhas, Deus chama Moisés, um dos heróis da fé, para subir ao monte e fala com ele. Ali, sobrinhas, o povo é chamado a se santificar por 3 dias, pois Deus vai descer sobre o monte. Primos, primas, trovões, relâmpagos, nuvens espessas, som de trombeta, tudo aponta para a majestade e temor da presença do Criador, o nosso Deus. Hoje, meu irmão, minha irmã, Deus prepara o povo com 3 dias de purificação. Isso mostra, queridos, queridas, que a minha, a sua, a nossa mente precisa estar sempre preparada para o encontro com o sagrado. Muitos vivem distraídos, ansiosos, inquietos, desanimados e querem ouvir Deus, mas não param para se preparar no verdadeiro interior da sua alma, da minha alma, da nossa alma. A santidade, pastores, pastora, diácono, diaconisa, começa na mente.
Um coração desordenado, ferido, viciado em estímulos carnais, álcool, droga, prostituição, maldade no coração, não percebe o som da trombeta espiritual, meu amado, minha amada. Deus quer cura, mas também quer preparo e reverência. O trauma da escravidão do Egito, do povo do Egito que ficou escravo. Ali ainda o Egito está no povo. Meu amado, minha amada. Deus agora os confronta com sua santidade libertadora. Deus não quer só te libertar, filhas, cunhadas, amigos, amigas, diácono, diaconisa. Deus não quer só me libertar, nos libertar. Deus não quer só libertar você do mundo, ou nós do mundo. Ele quer moldar você com a glória de Deus, com o caráter, com a moral e a dignidade do nosso Senhor Jesus Cristo. A presença de Deus não é qualquer coisa, filho. Sobrinho, não é barulho emocional. Pastores, pastoras, diácono, diaconisa, não é barulho emocional, nem agitação religiosa. A presença de Deus é fogo, é temor, é glória, é silêncio e também é tremor. Por isso nós precisamos voltar, termos mais reverência. Precisamos ensinar não somente aos nossos filhos, mostrar como um verdadeiro cristão a reverência de Deus e alertar como trombeta: prepare-se, o Senhor quer descer na sua casa. Quando o povo se purifica em unidade, irmão e irmã, a glória de Deus desce em coletividade. A igreja de hoje precisa restaurar o temor do Senhor, não medo, mas respeito santo. Lembra que lá em Hebreus 12, 28, sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, amados. O monte treme, o céu escurece, o som da trombeta ecoa, Moisés sobe e Deus, diácono, diaconisa, pastores, e Deus fala com ele no fogo, amados. Fala com ele no fogo. Você está preparado para esse tipo de presença? Meu irmão, minha irmã, santidade exige preparo, silêncio e reverência. A mente nossa precisa ser treinada para ouvir Deus. A santidade, queridos, queridas de Deus, cura, regenera, restaura e reorganiza o interior desordenado, desorientado de um perdido no mundo, de um desigrejado. Família, Deus não é um hábito. Deus, Ele é um Deus vivo, que vive todos os dias com você. Meu irmão, minha irmã, a igreja, diácono, diaconisa, pastores, pastoras, a igreja precisa restaurar o temor e a preparação coletiva para o verdadeiro culto real, simples e poderoso da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra lá, Êxodo 19, que Moisés sobe ao monte? Mas lá em Mateus 5 também, Jesus sobe ao monte e ensina com
Graça. E em Hebreus, queridos, eu, você, nós somos chamados a outro monte. Qual é? O Monte Sião, onde está Jesus, o mediador da nova aliança. Queridos. Deus não quer só te libertar do Egito hoje, filhas, diácono, diaconisa. Ele quer te encontrar no sinal da cruz. Ele quer te encontrar no sinal da tua alma e te encher com a glória que transforma, que te muda, que te traz mansidão, entendimento da palavra, da glória que transforma o interior e santifica, diácono, diaconisa, o seu exterior. Queridos. Essa é a verdadeira palavra do nosso Deus, que nos mostra, nos revela e nos faz pessoas melhores a cada dia, meu querido, minha querida. Medite nessa palavra. Medite, meu irmão. E partimos e chegamos até os heróis da fé e a libertação do povo de Israel, aonde em Êxodo, aqui estamos novamente, Êxodo 20, meu querido, minha querida, 20. E nesse capítulo, como que nós possamos e devemos trazer tudo para a nossa vida e meditar nessa chegada. E eu pergunto a você, você sabe quais são os 10 mandamentos? Meu irmão, minha irmã, filha, filhos, queridos, queridas. A lei é entregue aqui, meu irmão. Esse é de uns capítulos fortes, poderosos. E falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da escravidão. Êxodo 20, de versículos 1 a 2. Deus desce no monte Sinai em glória, fumaça e trovões. O povo treme. Deus fala diretamente os 10 mandamentos, querido. Isso é uma base moral da humanidade. O povo com medo pede para Moisés interceder. Moisés responde: não temais, Deus veio para nos provar. Meu irmão, minha irmã, filhas, os 10 mandamentos são os fundamentos do equilíbrio psíquico. Aqui ele nos organiza limites internos, trazem ordem à minha, sua, à nossa alma, combate o ego e a impulsividade, meu amado, minha amada. Quem medita neles, nos 10 mandamentos, filhos, filhas, pastores, pastoras, diáconos, diaconisas, passamos a encontrar propósito, passamos a encontrar estrutura moral, paz de consciência, senso de responsabilidade, meu amado, minha amada. Nesse mundo moderno que eu, você, nós vivemos, doente, vive doente porque quebrou todos os 10 mandamentos, diácono, diaconisa, pastores, pastoras. A ansiedade, a depressão cresce aonde não há temor de Deus. Guardar os mandamentos, sobrinhas, sobrinhos, tias, primos, primas, diminui culpa, estresse, mentira, agressividade e vício. Essa é a verdadeira terapia diária que você deve
fazer, filhas. Essa é a terapia, é livre. Cunhadas, sobrinhos, sobrinhas. Os 10 mandamentos, lê todos os dias. Os 10 mandamentos traz vida longa, relacionamentos saudáveis e saúde emocional. Você lembra, diácono, diaconisas? O 4º mandamento? Lembra-te do sábado para o santificar. Mas nós fazemos no domingo. Nos ensina o quê? A descansar e respeitar limite. Isso é saudável, mental, emocional e fisiológico, querido. Filhas, família, ensinar os mandamentos em casa com seus filhos, ler todas as noites, é uma educação espiritual preventiva. Os 10 mandamentos, eles formam o caráter e a identidade cristã verdadeira na sua família, nos seus filhos. Nossos filhos precisam aprender que mentir, cobiça e desonrar pais não são normalidades modernas, mas são feridas na alma e portas abertas ao sofrimento. Queridos, queridas, uma sociedade que guarda os mandamentos é uma sociedade mais justa e segura. Uma família que guarda os 10 mandamentos é uma família mais justa e segura. Um pai e uma mãe que guardam os 10 mandamentos é um pai mais justo e mais seguro. E eles, queridos irmãos, irmãs, pastores, pastoras, diácono, diaconisa, os 10 mandamentos são a base de toda a civilização cristã, que traz o quê? Justiça, fidelidade, amor ao próximo, respeito às autoridades, templo do Espírito Santo. Jesus nos ensina e nos ensinou. Jesus não anulou os 10 mandamentos, queridos, queridas, filhas. Jesus os cumpriu com perfeição e resumiu-os em 2. Quais são? Diácono, diaconisa, pastores, pastoras. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o 2º mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37, 40, queridos, queridas. Você sabe, filhas, os 10 mandamentos? Pastores, pastoras, diácono, diaconisa, sobrinha, cunhadas, tios, primas. Mandamento primeiro de Deus: não temerás outro, não terás outros deuses diante de mim. 2º mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem os adorarás. 3º mandamento: filhas, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O 4º mandamento, cunhada: lembra-te do dia do sábado para o santificar. E o 5º mandamento, sobrinho: honra teu pai e tua mãe. E o 6º mandamento, queridos, queridas, presenciais online: não matarás. E o 7º mandamento, cunhadas, cunhados, tios, tias, diácono, diaconisa, pastores, o 7º mandamento: não adulterarás. Não adulterarás. E o 8º: não furtarás. E o 9º, amados, amadas: não dirá falsos testemunhos contra o teu próximo. E o 10º, irmãos e irmãs: não cobiçará nada do teu próximo. Onde a palavra de Deus for respeitada, filhas, caminham, haverá cura, haverá ordem, haverá glória. Mas aonde a lei foi desprezada, o povo pereceu, morreu, acabou, foi destruído. Queridos, pastor deve ensinar com temor. Diácono
Diaconisa, viva com retidão. Irmãos, pratique com amor. Filhas, filha, ouça com atenção. E a nossa igreja, a congregação, caminhe com santidade. Porque a presença de Deus não vem com palmas, ela vem com temor, com obediência e com adoração. Oremos, queridos, queridas, e que Deus nos abençoe. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado por essa santa palavra maravilhosa que o Senhor tem nos ensinado. Aqui estamos, ó Pai, e poderoso, Tu com o fogo desces sobre o monte, Tu que falas como trovões e também com brisa suave. Hoje nos reunimos para ouvir a Tua palavra, para reverenciar a Tua lei, para exaltar o Teu nome. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso. Não queremos Te buscar por emoção, mas por temor santo. Como o povo ali aos pés de Sinai, que tremeu diante da Tua glória. Hoje, ó Pai, nessa palavra poderosa, nesse estudo, nessa meditação e nessa oração clamamos. Desce, Senhor, desça sobre a Tua igreja, desça sobre as famílias, sobre os pastores, sobre os diáconos, sobre os jovens, sobre as crianças, ó Pai, sobre as filhas e filhos espirituais. Tu és o mesmo Deus que entregou a lei, mas também és o mesmo Deus que nos deu o Cordeiro para cumpri-la. Hoje não queremos apenas conhecer os mandamentos, mas queremos vivê-los, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus Espírito Santo, a não ter outros deuses, a não servir ao dinheiro, à vaidade, à pornografia, à prostituição, à bebida, à idolatria do ego. Guarde, ó Pai, o tempo da adoração, a honra, Pai, Mãe, e não matar com palavras, a não adulterar com os olhos nem com o coração, a não furtar com atitudes, a não mentir nem levantar calúnias, a não cobiçar o que não nos pertence. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, que os Teus mandamentos sejam escritos em nossos corações, em nossas mentes, em nosso espírito, como fogo vivo, como espada afiada, que cada um de nós seja como Moisés, Pai,